Isso é ele que falou, foi eu não. Mas a gente não presta atenção. E São João Maria Vianney teve uma visão belíssima, que quando a gente chega para visitar o Santíssimo, que Jesus nos recebe com um beijo. Mas a gente deixa ele lá, né? A gente não acredita que ele está vivo. A gente não acredita. E ele fala assim: o dia que o meu povo acreditar que eu estou vivo no Santíssimo, lá no Sacrário, as igrejas não caberão. Terão fila noite e dia para conversar comigo. E ele está lá disponível 24 horas, de graça, e nós passamos na porta da igreja e não entramos, porque não acreditamos. É verdade, ele permaneceu vivo, ele não foi embora, ele permanece ali à nossa disposição. Ele é prisioneiro de amor, e nós o abandonamos. Por isso esse livro, porque ele não é visto, não é amado, não é desejado, a gente não sente falta dele. Eu vou contar para vocês tudo que eu arrumo com ele lá no Santíssimo, que é espetacular. Um dia eu cheguei lá no Santíssimo, saí do hospital, fui para lá, e falei com ele assim: Jesus, tem muito assunto para hoje, muito assunto. Assunto número 1. O senhor viu as cadeiras que as mães estão sentadas lá no hospital? Está horrível. A cadeira é dura, as coitadas das mães não tem como inclinar, não tem como esticar as pernas, não tem como fazer nada. E elas não ficam nem 1 hora, nem 2. Elas ficam meses às vezes. Está muito ruim. Mas a gente é pobre lá no hospital, trabalho com o SUS, minha honra, né, trabalho na Santa Casa. Falei, nós não temos dinheiro. Mas o senhor falou que eu não preciso me preocupar com nada, né? Eu vim cá, trouxe problema para o senhor. Assunto encerrado. A cadeira das mães é um assunto, ponto. Agora vamos para os outros assuntos. Fui embora. Porque eu aprendi quando ele ensina que o diretor espiritual do Padre Pio, a gente tem que aprender com quem é bom na história, ia lá e falava assim: Jesus, cuida disso para mim. E diz Jesus que ele ia embora dançando. Claro, eu já entreguei o problema. Falou, você tem algum problema? Nenhum, já acabei de entregar tudo no Santíssimo. Muito bem, isso foi numa quinta-feira. Na segunda eu estava no hospital, no CTI. Estava sentada assim, no computador, um corredor e a porta. Quando eu olhei, tinha um milionário parado lá na porta. Cutuquei Jesus, não dei conta. Falei, o senhor já trouxe as cadeiras? Dei conta, claro. Aí fui lá, recebi o senhor. Ele gosta muito de passear lá no CTI. Falou comigo, doutora, eu falei, mas eu adoro vir cá. Lugar bacana. Não tem nada de bacana dentro do CTI. Eu adoro esse lugar, que lugar chique, tudo aqui de primeira. Falei, olha as cadeiras, péssimas. Falei, Jesus, não pedi, só mostrei. Falei, as cadeiras péssimas, olha como é que uma coitada de uma mãe fica aqui. Não fica, horrível. Mas tratei bem, a gente tem que receber bem, dei um cafezinho, dei um biscoitinho, tchau. Então, tchau. Cheguei lá em casa para almoçar, recebi um telefonema. Ô Filó, eu estou aqui pensando, eu não posso dormir na cama que eu durmo, com os lençóis que eu tenho, com o carro que eu dirijo, com o helicóptero que eu tenho, e saber que meus irmãos dormem naquela cama, ficam naquela cadeira. Então, eu só preciso do número de cadeira, porque eu já encomendei tudo, só que preciso saber quantas você precisa. Falei, Jesus, foi um escândalo, né? Porque a cadeira é de couro, ela inclina para todo lado, até os médicos querem ficar na cadeira, tão espetacular que é. Porque Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. E isso é uma coisa para a gente aprender na caminhada. É para aprender que tudo você vai lá e fala com Ele. Tudo você fala com Ele. Não tem jeito. Nós estávamos com um problema gravíssimo de anestesista, gravíssimo. Mesmo a Santa Casa pagando, dobrou tudo que podia, cada plantão. Não tem gente para trabalhar. Com muita clínica de cirurgia plástica, na Santa Casa a gente trabalha pesado e as nossas coisas são muito graves. E aí eu fui para o Santíssimo chorando. Falei, Jesus, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Às vezes o senhor não viu porque é homem, não vê os detalhes, né? Então a gente precisa explicar direitinho porque é homem. Falei, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor viu aquele menino de 4 anos? Síndrome de Down, cardiopata, estou achando muito. E pobre, muita coisa. É muito. O senhor viu quando ele abriu a boca para mim? Os dentes dele estão podres. Por que é podre, Jesus? Porque é pobre, meu filho, abandonado. Ninguém liga, não. Mas o senhor aceitou ser pobre, né? O senhor veio pobre, né, menino? Então o senhor tem que me ajudar. O senhor viu que eu preciso arrumar os dentes dele para ele operar o coração, senão ele não opera. Porque senão a bactéria vai para o coraçãozinho dele e faz um quadro que chama endocardite. O senhor escutou que não tem anestesista? Então eu vim chorar. Porque o senhor falou que tudo vem falar com o senhor. Eu vim cá falar que quem pode resolver esse negócio desse menino? Só o senhor, mais ninguém. E ele está internado esperando um anestesista, porque o dentista tem que levar ele ao bloco para tratar tudo uma vez. A pobreza, Jesus, é grande demais. Bem, o assunto não é mais comigo, já passei o caso,
É do senhor. Foi embora. Não deu 2 horas, eu recebi um telefonema lá do hospital. Ô Filó, nós estamos te ligando para você ficar tranquilo que o menino já está no bloco. Falei, Jesus, meu Senhor, é um escândalo, fala a verdade. Tem hora que a gente realmente precisa ir mais. Precisa aprender a confiar. Precisa entender que ele não é cego, ele não é surdo. E se a gente não atrapalhar, ele faz. Mas às vezes a gente tem que só ir no Santíssimo? Não. Tem não, porque ele anda conosco. Nós que não percebemos, mas ele anda. Ele participa de cada coisa. Então, uns anos atrás, eu estava lá no hospital e chegou para nós de madrugada um bebê. E de manhã cedo chegou grave do interior. E ele chegou e estava muito cianótico, né? Bebê muito roxinho. Quando ele chegou, de manhã cedinho, a médica da cardiologia passou lá, do eco, fez o eco, falou, Filó, ele nasceu com as artérias trocadas. Chama transposição dos grandes vasos. Tem que operar hoje, não morre. O médico que o opera, que era o Dr. Baiar Gontijo, todo mundo já ouviu falar nele, brilhante cirurgião, estava no outro hospital, não estaria na Santa Casa. Eu liguei para ele e falei, Dr. Baiar, eu estou com um bebê de transposição, precisa ser operado hoje. Minha filha, eu não estou indo não, hoje não tem jeito não. Você tem que trazer aqui para mim. Claro, agora. Só que tem um detalhe, preciso da mãe do menino para autorizar a cirurgia. O pessoal falou, você não vai conseguir, ué? Povo pobre, não tem celular, bem pobre, era uns anos atrás. Celular não era tão fácil. Você não vai conseguir falar com essa mãe, que vai chegar só na hora da visita, que já são 10 horas. Como é que vai fazer para autorizar? Falei, não, gente, a parte é simples, a gente trabalha sempre de meia. Nós fazemos a nossa parte. Vamos fazer o relatório, preparar o menino para transporte, porque transportar um menino de 3 quilos parece que é simples, mas não é. E Jesus fica com a parte mais difícil, porque o único que sabe onde é que está o menino a mãe do menino é ele. Então, ele fica com a parte mais difícil. Falei, Jesus, só acha a mãe do menino, que nós vamos fazer o resto. E fomos fazendo o resto. Relatório, arrumar um bebê para transportar, colocar ele na incubadora de transporte. E o pessoal fala, Filó, mas a mãe não chega. Falei, mas ela vai chegar, ué, porque a única parte do transporte que pode não dar certo é a nossa, a dele vai cumprir. Filó, eu não sou louca, eu sei com quem eu estou falando, Jesus é vivo. Sabe que a gente não vê, vocês acham que ele não está vivo? Ele está vivo. Aí nós fomos. E todo o transporte da Santa Casa, quando eu tiro um paciente, eu saio com ele pelos fundos, porque a portaria tem que ficar liberada para as ambulâncias que estão chegando com os casos urgentes. Esse é o ritmo nosso. Nesse dia, tinha uma obra na parte dos fundos, eu tive que sair pela frente. E a gente descendo, o povo falou, Filó, mas a mãe do menino não chegou. Eu falei, gente, fica calmo, gente. Pois eu entreguei na mão do único que não vai faltar. Tudo bem, parou a ambulância, e a gente, para poder transferir o menino, e o povo desesperado, né? Entrou uma turma e eu de fora para ajudar, fazendo 3, todo mundo junto, porque senão tira o respirador do menino, tira o tubo, tira acesso venoso. Então, para transportar com todo cuidado, 1, 2 e já. E na hora que eu fiz 1, 2, que eu falei, já tinha uma turma de dentro e eu de fora, no que eu conto 1, 2, alguém bate no meu ombro e fala, ô doutor, só sabe onde é que está meu menino internado nesse hospital? 1.200 leitos. Eu tinha certeza que era a mãe dele, claro, né? Porque eu tinha combinado com Jesus. Falei, por acaso é esse menino? Claro que a não ia reconhecer o menino entubado, cheio de coisa. Falei, qual que é o nome da senhora? Fulano, é esse menino mesmo. A senhora entra na ambulância comigo, que no caminho nós vamos conversando. Você acha que alguém ia faltar? Não ia faltar. É o único que não falta. É o único. Mas quando eu falo para vocês dessas coisas, eu quero relembrar quando Adão e Eva pecaram. Eles esconderam de Deus porque estavam com vergonha. E Deus, quando desce à tardinha, né, para tomar um chá lá com Adão, para dar um passeio no jardim, ele faz uma pergunta para Adão. Vocês lembram qual é? Não? Ele pergunta assim, Adão, onde estás? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? A única pessoa que sabia onde Adão estava era Deus, ok? Então, mas a delicadeza de Deus é uma coisa tão impressionante. Por que ele perguntou isso como ele pergunta para cada um de nós?
Porque somente eu posso dizer para ele aonde eu estou na minha caminhada espiritual. Onde estás? Ei, Jesus, estou lá no começo. Por quê? Porque às vezes a gente anda na vida carregando Deus como se fosse uma tralha. Entre tantas coisas que a gente carrega Deus. E não é assim. Enquanto Ele não for o Senhor absoluto da minha vida e eu girar por causa dEle, tem alguma coisa errada. Eu tenho que tirar o eu e colocar Ele e caminhar como meu amigo. Ele me dá a chance de ser amigo. Mas Deus nunca vai te invadir e falar: e aquele negócio que você tem para me contar? Porque Jesus só vai trabalhar em nós aquilo que a gente apresentar para Ele. Só o que é apresentado, mostrado, pode ser redimido. Deus não vai te invadir, não vai roubar nada. Ele vai permitir que você queira. E se a gente não quiser, Ele não vai entrar. Isso é de uma seriedade absoluta. Porque eu falo, como a gente perde tempo em deixar Deus para as outras coisas. Ele fala assim: nunca confie em você, confie só em mim. Falo, não, que coisa difícil.